paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor, conhecermos mais do plano eterno de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. E na nossa leitura sequencial que estamos fazendo, demos início ao livro de Josué e hoje nós vamos ler o capítulo 3. Então você pode ir pegando a sua Bíblia aí, Josué capítulo 3. Enquanto você abre, eu vou falar a respeito do episódio anterior na nossa leitura. Nós lemos que Josué enviou 2 espias à cidade de Jericó e ali eles encontraram Raabe, que os escondeu, e eles fizeram um juramento entre eles, que ela disse a ele que a cidade toda de Jericó estava desmaiando de medo em razão dos feitos do Deus de Israel. Então, eles deram a ela um cordão de fio de escarlata para que ela pendurasse na sua janela, para que quando o povo de Israel fosse tomar a cidade de Jericó e eles avistassem aquele cordão, a casa dela e toda a família que com ela estivesse dentro de casa seriam salvos. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3, Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos ferezeus, e aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão,
E os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, nós lemos aqui o capítulo 3 de Josué, nessa passagem do Jordão, pastor. Quais são os comentários que o senhor vai fazer para nós? No capítulo 3, então Josué faz toda essa preparação para passar o Jordão. E isso era, na verdade, uma coisa que vinha desde o tempo de Moisés, dos dias dele, né? Uma preparação para esse ato. E na execução desse ato, então, de atravessar o Jordão, tinham coisas que são importantes aqui, né? Primeiro, tinha que haver uma distância mesmo, para que todo o povo visse a arca. Então, 2.000 côvados, porque ela precisava ser vista que ela era a peça que estava representando a presença de Deus no meio do povo. Então, todo mundo tinha que avistar. Então, não podia ficar muito pertinho, tinha que ficar uma distância. Dava mais ou menos uns 900 metros e você ficava distante assim para você avistar. A presença de Deus está indo. Mas ela passou no meio de todo o arraial. Ela foi passando. E na medida que a arca ela foi sendo conduzida, o povo se aprumava e seguia, mantendo essa distância. Então tinha alguns comandos do tipo assim, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas, né, no meio de vós. E também foi assim, a preparação ao final de 3 dias. 3 dias no versículo 2, né, sempre fazendo menção que o milagre ele só acontece quando aqueles 3 dias que representam morte e ressurreição de Jesus, ele é lembrado e ele é marcado. Então, tem um tempo profético para as coisas acontecerem. Santificai-vos. Depois, versículo 6, levanta a arca do concerto, porque ela precisa, é ela que aparece, é Deus que dá a direção, é o Espírito de Deus que vai à frente sempre guiando o povo, e é Ele. Então, a honra e a glória não era para ninguém naquela hora, era porque a arca do concerto, do pacto de Deus com aquele povo que estava prevalecendo. Então, isso que era importante nesse capítulo, e também quando isso acontece aqui, o Senhor está dizendo que ele ia confirmar, né? Todo mundo ia ver como que o Senhor era com Josué. Por quê? Porque os milagres aconteciam no meio do povo. Porque Josué estava respeitando tudo aquilo que o Senhor orientava. Então, só para nós fazermos aqui um paralelo, né? Quando o povo foi resgatado do Egito, o Senhor tirou eles da escravidão, eles atravessaram o Mar Vermelho. Um milagre semelhante a esse aqui, a pés enxutos. E agora que eles estão prestes a tomar posse da terra que o Senhor havia prometido, agora eles estão atravessando o Jordão, também a pés enxutos, né, pastor? Também a pés enxutos. Tudo isso tem uma bênção nisso aqui tudo. Essa citação que você fez, quando você sai do Egito, era para uma nova caminhada. Só que agora, quando você atravessa o Jordão, é para tomar posse de uma terra. Antes, o povo, com a mentalidade de escravo, precisava agora, na caminhada do deserto, se desfazer daquela mentalidade de escravo. Porque agora, para atravessar o Jordão, precisava da consciência de serem filhos de Deus, porque iriam tomar posse de algo que era do Pai Celestial. Glória a Deus. Irmãos, então, nós vimos aqui nesse capítulo 3 que o povo está prestes a tomar posse
da terra que o Senhor havia prometido a eles. E nós vamos prosseguir no próximo capítulo vendo quais foram as providências que o Senhor apresentou ao povo para que ele operasse o milagre de dar ao povo essa terra que ele havia prometido, começando aqui pela cidade de Jericó. Então, irmãos, paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós encerramos aqui esse episódio de hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.